Inovação. Como humanizar? Obrigado por sua audiência, por querer compreender melhor a questão do humano versus tecnologias e a busca constante de como humanizar o digital. As empresas privadas e startups de cunho tecnológico e inovador podem humanizar? Para explanarmos esta ideia, convidamos o engenheiro de software e marketer Marco Proença, que é diretor executivo do Grupo Criativa, uma startup incubada na Inopol. A Inopol, Academia de Empreendedorismo, que é a mais recente unidade orgânica do Instituto Politécnico de Coimbra. O Grupo Criativa é um hub tecnológico das tecnologias da informação e comunicação de cariz inovadora, cujo cerne principal é a comunicação inteligente. Hoje, Marco Proença irá explanar todo este tema. O que significa inovação? Bom, inovação, para uma simples análise, podemos, da própria palavra, tirar inova e ação, né? É o ato de inovar, o ato de trazer o que é novo, o que é diferente. E, no nosso entender, não é simplesmente o ato de criar algo do zero, mas sim criar ou inovar numa maneira até de utilizar algo que pode ser feito de uma outra maneira. Existem hoje muitas soluções, principalmente na área digital, em que o que muitos faziam há muito tempo, hoje fazem de maneira diferente. Isso também não deixa de ser uma inovação. Como podemos dar aqui um mais conhecido, são os transportes alternativos, né? O Uber, ou o transporte alternativo, onde antes era costume chamar um táxi. Hoje nós temos a possibilidade de chamar um Uber ou um carro de um aplicativo, digamos assim. Isso também pode ser, aliás, pode não, é uma inovação, inclusive disruptiva, onde alterou todo um comportamento de como utilizar um tipo de serviço, né? Acho que é um pouco por aí. Você acredita que as tecnologias da informação e comunicação podem ser prejudiciais às pessoas em seu cotidiano e nas relações interpessoais, ou que, de alguma forma, possam contribuir para um isolamento social e para as mazelas psicológicas? Eu acredito que não. Acredito que as tecnologias, a informação e a comunicação vieram aperfeiçoar, sim, a comunicação entre nós. É lógico que se as pessoas têm alguma patologia social, alguma patologia humana, alguma doença, nesse caso psicológica, não acredito que sejam as tecnologias que irão dinamizar isso. Muito pelo contrário, existem aí até pesquisas e dados que mostram que, mesmo no período de isolamento, muitas pessoas fizeram melhor uso de algumas tecnologias, de algumas ferramentas de comunicação e conseguiram se entreter, conseguiram de alguma forma suportar essa ausência, suportar esse período que passamos há pouco, não é? Com a pandemia. E eu acredito que venha somar, apesar de a gente sempre ter o olhar positivo em todas as situações, mas o isolamento ou causas psicológicas, eu acho que não é a tecnologia que agrava. E eu acho que deve melhorar, sim, um tratamento especial e específico para essas patologias humanas, não é? Acho que é isso. Você trabalha com marketing e publicidade e integração ao digital. Você acredita que, de alguma forma, contribui para o consumismo excessivo em uma sociedade doente e isolada? E por quê? Não, acho que não. Acho que o marketing, a publicidade não, e a integração ao digital não vem fazer com que a sociedade fique doente e isolada. Muito pelo contrário, o marketing e a publicidade e a comunicação servem para você divulgar, para você oferecer, para você ter
na verdade, uma comunicação mais abrangente do seu produto ou serviço, não é? Aonde que pode até melhorar a vida das pessoas, não é? A sociedade, acredito que sim, se tiver uma sociedade doente, com uma melhor comunicação, com um melhor marketing, uma melhor publicidade, faz com que as pessoas tenham melhores acessos, tenham melhores visibilidades de serviços e possam sim encontrar soluções para as suas necessidades ou as suas mazelas, não é? Acho que é isso. O que significa humanização? Você acredita que isso é possível? A humanização, podemos, dependendo da abordagem, não é? Né? No meu contexto de comunicador, de marketer, eu acredito que a humanização é a aproximação, não é? Do mercado, a aproximação da empresa, a aproximação da comunicação. Como trabalho muito com o setor empresarial, é aproximar o cliente, aproximar as necessidades, identificar de fato o que as pessoas precisam, querem ouvir ou têm necessidade de consumir, não é? Então, acho que humanizar realmente é aproximar esse diálogo, é personalizar, é diminuir o caminho entre as organizações, as empresas, com os seus seguidores, com os seus stakeholders, não é? Com quem de fato faça parte do meio que a empresa representa. A humanização nessa nossa área é fundamental porque é movido a pessoas, não é? Então, nesse contexto, acredito que seja isso, a aproximação, a humanização do processo, a entender a necessidade real dos colaboradores, dos fornecedores, dos consumidores, não é? Da gestão da empresa, enfim, da organização. Acho que passa um pouco por aí. Como a humanização pode contribuir para o contexto das inovações tecnológicas? As inovações, a parte tecnológica dessa parte eu acredito que todas as inovações, inclusive as tecnológicas, são para pessoas, não é? São para facilitar a vida das pessoas, são para facilitar processos, não é? E você aproximando e criando soluções para que as pessoas possam utilizar e tenham uma aceitação, melhorem o comportamento quanto àquela tecnologia e entendam que aquilo pode facilitar, pode melhorar, pode dar mais acessibilidade à sua vida, eu acredito que isso só tende a melhorar soluções inovadoras, processos tecnológicos mais adequados ao dia a dia, em diversas áreas, não só na comunicação, como na própria saúde, como a gente vê a consulta de casa, não é? Isso é uma tecnologia onde a pessoa que não pode se locomover tem uma consulta, tem um médico, consegue ter uma informação sem sair de casa, não é? Então, eu acho que realmente você humanizar e entender a necessidade, trazer solução positiva, eu acho que tem de tudo a melhorar nas inovações tecnológicas, né? Como as pessoas coletivas e as empresas, como você já vem falando, elas podem, de fato, na prática, usar a humanização digital? Entender o comportamento, entender o costume, entender a intenção de uso das pessoas que rodeiam a organização, não é? Eu acho que quanto mais personalizado, quanto mais individualizado for, quanto mais a solução representar para aquela pessoa ou para aquele grupo uma solução, eu acho que melhor vai ser para as empresas e para as organizações a humanização digital. Ou seja, você está com diversos canais abertos de comunicação, ouvir, ouvir todas as críticas, mesmo que não positivas, e trabalhar essas críticas e revertê-la em soluções positivas para aquele grupo, eu acho que as organizações tendem a ganhar, porque, na verdade, de fato, são as pessoas que fazem o nome das organizações, são os clientes que fazem isso, são os fornecedores. No caso do Fabiane, são os professores, são os mestres, os doutores que fazem a instituição. Então, essas pessoas, de fato, trazem a necessidade que tem. Eu acho que cada dia mais as organizações têm que ouvir, dar voz a essas pessoas, entender a necessidade e trabalhar em cima do que o público precisa, e não do que a gente costuma dizer que, uma frase até me fugiu de quem, que
Uma pessoa que não tem dados, não tem informação das pessoas, é só uma pessoa com opinião. E, enfim, para finalizar esse podcast, como nós, como pessoas individuais dentro de uma sociedade, podemos fazer a nossa parte em relação à humanização digital? Eu acho que, como pessoas individuais, tentar poder melhorar a sua disposição em comunicar com os produtos que utiliza, com as empresas que têm relacionamento, deixar sua sugestão, tentar pedir melhorias, tentar participar do processo, de certa forma, opinar e deixar sempre uma visão positiva para aqueles que nos rodeiam, não é? Para que possamos, a gente que é criador, a gente que é desenvolvedor de conteúdo, possa entender cada dia mais a necessidade de cada setor da economia e tentar melhorar e facilitar. E acredito que o mundo caminha para cada vez com tecnologias, com soluções digitais e com ferramentas que tendem a facilitar o nosso dia a dia, como eu já disse, da saúde, da beleza, das compras, da economia, do automóvel, enfim, todos os setores da própria educação, do ensino à distância, não é? Então, eu acredito que sim, eu acho que como pessoas tentar ter as atitudes de aceitar essa tecnologia e entendendo que elas podem ser benéficas. E como tudo, tem um lado bom e ruim, tentar descartar o lado ruim e utilizar, sim, o que é bom dessas tecnologias. Obrigada, Marco, por seu tempo e dedicação ao nosso podcast sobre humanização digital. Obrigado eu. Fico à disposição em qualquer situação. Já sabe onde nos encontrar, Grupo Criativo, tá bem? Obrigada, queridos ouvintes, por vossa audiência neste podcast. Em breve teremos mais um podcast sobre comunicação inteligente dentro deste mundo de inovações tecnológicas.